Então, como já anunciado, agora a gente vai discutir a questão dos incentivos fiscais, especificamente o julgamento da DPF 190 pelo Supremo, né, que é um julgado recente, e a gente tem a honra de contar com a participação do professor Paulo Aires Barreto, que esteve lá como advogado da parte nessa ação, né? Então fez a sustentação oral, então ele vai compartilhar com a gente aqui os pontos que ele levantou no Supremo. E, de outro lado, a gente também conta com a participação do Murilo Galeotti e do Rafael Leão, que são procuradores do município, que igualmente atuaram no caso. Então, acho que a gente pode ter um debate bem interessante, né, ainda nesse contexto da dialética aqui que a gente quer estabelecer na academia. E, ao lado disso, a gente conta com os nossos debatedores convidados, então, com a Mônica Vasconcelos, Vinícius Jucá, o Navarro, a Priscila, o Peroba, o Gustavo, ainda a Adriana aqui na mesa, Renata, desculpe, a Renata. Então, acho que a gente vai ter mais uma parte da manhã bastante proveitosa. Então, para não tomar mais tempo, eu passo a palavra então, para o professor Paulo Aires, e aí, na sequência, o Murilo também vai falar, e aí a gente já abre para as discussões. Obrigada. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar novamente aqui na GV, nesses debates que são muito interessantes pela sua perspectiva livre, pela possibilidade de manifestação de várias pessoas, de várias correntes do pensamento. Eu assisti à mesa anterior em boa parte e vi o quanto isso é importante. Não existe tema fácil em matéria tributária. Se alguém disser que um tema é fácil, é porque provavelmente está mal informado sobre ele, ainda não estudou todas as perspectivas, porque para todo tema há sempre boa sustentação num sentido e no outro, e, portanto, esses debates sempre nos enriquecem muito fortemente. Eu saio daqui realmente pensando, e eu acho que esse é o grande benefício de um encontro desses. A gente ouve uma fala aqui, outra ali, e eu sinto a riqueza destes momentos nas minhas aulas, porque a todo instante eu me recordo de falas, de intervenções que foram feitas nesses embates. E, assim, esses daqui da GV, recorrentemente me vêm à mente, porque sempre trazem essa perspectiva da dialética, de visões diferentes sobre temas tributários. Então, o meu agradecimento à organização, aí, ao Leonel, à Tatiane e à Vanessa pelo convite. E falo, então, de um tema que está julgado pelo Supremo. Falar de um tema julgado pelo Supremo é sempre menos interessante, menos desafiador, né? Mas algumas questões sempre trazem efeitos, perspectivas que são relevantes. A primeira delas, né? O Alberto dizia: eu não estou reclamando do STJ, e eu também não vou reclamar do Supremo. Mas vou lembrar até de uma fala do sócio do Peroba, que gentilmente foi lá na São Francisco, a coisa de 15 dias, o Saul. O Saul Torinho foi falar sobre a atuação no Supremo Tribunal Federal. E deu uma aula para mim lá no curso que eu tenho com o Chueire sobre direito constitucional tributário. Cada semana a gente convida um expoente para falar sobre um julgamento importante do Supremo. Então vai o Roque, vai o Ives, vai o Hamilton, e o Saul esteve lá porque tem uma atuação destacadíssima no Supremo. E aí perguntaram para o Saul: o Supremo é ativista, ou tem sido ativista em matéria tributária, ou sua perspectiva é passiva, né? E a resposta dele me marcou muito. Ele falou: olha, o Supremo não é ativista nem é passivista, o Supremo é errático. E eu acho que ele foi realmente no ponto da matéria. Querer buscar uma coerência nos julgados do Supremo é algo delicado, genericamente falando. E esse é um exemplo típico, né? Eu tinha uma preliminar, eu tinha muito mais preliminar do que mérito para falar aqui na minha sustentação oral lá no Supremo. Aliás, só fazer uma pequena observação: eu não era o advogado de Poá. Quem sustentou por Poá foi o procurador do município. Eu atuei com amicus curiae por Barueri. Então,
não era o advogado da causa propriamente dito. E fiz a minha manifestação num tempo menor ali, na divisão de tempo, porque havia amicus curiae por São Paulo e pela Brasf e assim por diante. Mas eu falava, então, deste caráter errático, né, do julgamento, e na minha preliminar, eu tinha um certo conforto na medida em que o ministro Luiz Roberto Barroso, há exatos 29 dias, num caso idêntico, a legislação de Poá e a legislação de Barueri são praticamente idênticas nessa matéria, tinha entendido que não era tema a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que a ofensa era, eventualmente, se existisse, era reflexa, e, nesta perspectiva, não era matéria que deveria ser examinada por aquela corte. Portanto, eu confiava muito nessa preliminar. Mas o ministro vota de um jeito no mês, vota de outra forma no mês subsequente, sem nenhuma preocupação de justificar por que esta perspectiva errática está se consolidando. E eu saí do julgamento, obviamente, chateado com o resultado, mas chateado especificamente com esta circunstância, na medida que ganhar ou perder faz parte do jogo. E fiquei muito feliz no dia seguinte, quando li uma manifestação, acho que no Facebook, da Tatiane, apontando exatamente para este detalhe. Ou seja, é algo que não passou despercebido à comunidade jurídica, né, aos expoentes da comunidade jurídica, e, portanto, não foi só eu que fiquei chateado com esta manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso. Um outro dado que eu queria trazer é o seguinte, é o problema dos carimbos, né? A gente tem alguns carimbos, quando temas são pautados no Supremo, que, por vezes, tiram o foco do próprio mérito da decisão e acabam desviando para resultados que decorrem do próprio carimbo. Este tema foi carimbado de guerra fiscal. A sustentação da Prefeitura de São Paulo, em grande parte, usou uma série de exemplos que mostram esta circunstância de contribuintes fingirem que estão no município A, quando de verdade estão no município B, e assim por diante. O que, estrategicamente, não vou questionar, estratégia absolutamente legítima de atuação, mas, de verdade, não era este o ponto que se discutia. O que se discutia, juridicamente falando, era o limite da lei ordinária municipal no que se refere a gizar, descrever, prescrever a base de cálculo do ISS. E aí o detalhe. Não para ampliar abatimentos, exclusões, deduções. Isso foi feito pela Lei Complementar em Matéria Tributária. Mas para verdadeiramente dizer o que é receita da prestação de serviço e o que não é receita da prestação de serviço. Portanto, não era um problema de excluir, porque aquilo que não pode ser incluído, obviamente, não será excluído. Logo, se em certas atividades é, de rigor, uma certa dificuldade em se precisar o que é claramente a receita da prestação de serviço, me parece absolutamente natural que a lei ordinária municipal possa aclarar, possa esclarecer exatamente essas situações que fogem da regra do jogo. Empresa de turismo, o que é a receita da agência de turismo? É tudo que entra no seu caixa? Claramente não. Portanto, ao detalhar aquilo que é receita, aquilo que deixa de ser para a agência de turismo, eu estou afrontando o conceito constitucional de serviço, ou o limite constitucional para se tributar serviço. Quando essa lei foi aprovada em Barueri, ela foi com base num parecer que foi elaborado pelo professor Aires Fernandino Barreto, meu pai, que, inclusive, era o advogado, e é o advogado de Barueri nesta demanda, e eu, verdadeiramente, fui sustentar lá, pura única e exclusivamente por uma impossibilidade dele fisicamente estar presente. Portanto, o caso é dele, não é meu, verdadeiramente.
Mas a lei de Barueri foi feita, e de Adipuá também, a partir de um parecer que segue mais ou menos a linha do que o Eurico está fazendo hoje com o Mato Grosso. Aliás, a história de Mato Grosso surgiu numa conversa, o Eurico está atuando no mesmo andar que eu, a gente conversa bastante, e essa ideia de Barueri foi, bom, o que seria uma lei municipal que prestigiasse exatamente o que a Constituição diz sobre o que deva ser o ISS, notadamente a Constituição dita pelos tribunais, ou seja, vamos prestigiar aquilo que os tribunais dizem sobre o que seria um melhor ISS, um ISS mais perfeito, menos inconstitucional, menos cheio de irregularidades, e vai por aí afora. Então, uma série de temas foram enfrentados sob essa perspectiva. Naquele instante, já existia aquele início do julgamento do pode incidir tributo, ou a base de cálculo de um certo tributo pode conter o próprio tributo. O Roque tinha ido lá, tinha sustentado, estava 6-0 para o contribuinte. Portanto, essa é uma discussão aberta, e está aberta até hoje, diga-se de passagem. Tem uma decisão favorável ao contribuinte. Logo, uma legislação que diga que o ISS não deve incidir sobre PIS e COFINS é manifestamente inconstitucional? Diria que há, no mínimo, uma grande dúvida. E, mais do que uma grande dúvida, o que há de efetivo até o presente momento é uma decisão do Supremo favorável ao contribuinte. Portanto, dizer que esta regra do jogo é cabalmente inconstitucional, ela é fomentadora da guerra fiscal, é algo que contradiz, até o presente momento, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas a regra dessas prefeituras faz menção também ao IR e à CSL. Isso é uma outra discussão. Aqui eu posso ter um problema que não tem nada a ver com outro problema. Tanto que o representante das Braskem, no sentido de tentar driblar essa dificuldade, foi à tribuna para dizer que PIS e COFINS são tributos que não incidem sobre o consumo, que incidem sobre a renda. No que, pelo menos nos debates que eu participei aqui na GV, é uma perspectiva que tem poucos adeptos. Talvez só tenha como adepto atualmente o Everardo Maciel, pai dessa lógica, inclusive, e que defende isso com unhas e dentes até hoje. Mas é um tema que está, no mínimo, aberto. Mais do que isso, diversas prefeituras, inclusive a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Rio, a Prefeitura de Porto Alegre, têm dispositivos em suas legislações de regência que trabalham o conceito de receita. Por exemplo, planos de saúde. É tudo que é tributado? Não, não é. A legislação municipal cuida dessa perspectiva para aclarar o que é receita e o que não é receita dessas entidades. Seriam essas regras do jogo também constitucionais sob essa perspectiva, na medida em que só a lei complementar em matéria tributária pode prever aquilo que eu devo excluir da base de cálculo do ISS, para usar a expressão equivocada que o Supremo usou, porque não estou falando de exclusão, estou falando de definição, e, portanto, só apartando aquilo que não pode estar incluído. Enfim, são temas teóricos difíceis, noção de receita, função da lei complementar em matéria tributária, o que pode e o que não pode a lei ordinária municipal quando cuida dos seus tributos nessa perspectiva. E aí é preciso também, o que me incomoda sob certa perspectiva, são 2 pesos e 2 medidas. Por vezes, vai a prefeitura ou vão as municipalidades para dizer, não, ou está na lei complementar ou não pode. Em outros momentos, quando interessa, e são muitos esses momentos, não tem na lei complementar, mas a minha lei ordinária municipal assim estabelece. E, portanto, eu tenho que observar a minha lei ordinária municipal. Eu estive no Conselho Municipal de Tributos, com o Murilo recentemente, cuidando de multas tributárias e a perspectiva delas incidirem quando há liminar em mandado de segurança para afastar a exigibilidade do crédito tributário. E o Conselho entende que é cabível a incidência de multa, porque a lei ordinária municipal assim estabelece. Me parece que são 2 pesos e 2 medidas. Esta questão das
prefeituras ou das legislações municipais que estabelecem essa noção de receita foi citada até no voto do Marco Aurélio, na sua manifestação, foi o voto que nós tivemos em nosso favor, e ele bem pontuou este tema. O resumo, sob certa forma, talvez seja na linha do que... Eu lembro quando se jogou o leasing, SS incide ou não incide sobre leasing. E eu tive com o Marco Aurélio Greco em algum evento, e o Marco disse o seguinte: olha, o resumo desse julgamento pode ser exposto na seguinte frase: é banco? É. Então paga. E o julgamento tem essas curiosidades, né, do tipo, meu querido amigo Eros Roberto Grau, professor da faculdade, tem uma frase no voto que é a seguinte: leasing é financiamento. Imaginei eu, vai dizer, então incide o IAF, né? Não, logo, ISS. Pois é. Esquecendo das lições, quem sempre fala muito sobre isso é o Quiroga, que, olha, diferentemente do que acontece na Comunidade Europeia, em que serviço é tributado genericamente, portanto, os serviços financeiros são uma modalidade da espécie, ou uma espécie do gênero serviço. Aqui não, aqui a gente esquartejou essas perspectivas e entregou uma partezinha para a União, outra parte ficou para os municípios, uma terceira ficou para os estados, e a gente vai enfrentando esses desafios em debates como esse, tentando organizar essa desordem posta de uma forma muito radical no texto constitucional. E a própria sessão anterior me fez ver, né, cada vez que o Alberto comentava, puxa, local da prestação, tem o julgamento da lavanderia, tem o julgamento do laboratório, né? Eu me via sentado lá na minha sala de reuniões, com o contribuinte na minha frente, me perguntando: doutor, qual que é o certo, né? E a resposta honesta é: não sei. Não sei. O cara fala: pô, o cara, professor da USP, não sabe nada, que porcaria de faculdade é aquela lá. Não. Mas é verdade, não dá para dizer nada. E me parece que esse é o grande desafio que nós temos. Assim, existe guerra fiscal? Existe. Ela é só para o mal? Não, ela é uma perspectiva de salvaguarda de alguns municípios pequenos. Se eles não tiverem uma possibilidade de tributar menos do que os maiores municípios, ninguém vai sair de São Paulo, ninguém vai sair do Rio, ninguém vai sair de Belo Horizonte. Portanto, é legítimo algum nível de atração de prestadores de serviços para localidades menos favorecidas. Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal, como bem diz o já citado Everardo Maciel. E o inferno fiscal ele se evidencia de duas perspectivas diferentes. Uma é da perspectiva da legislação, mais gravosa, e a outra da perspectiva da própria aplicação do direito, em que ele vai no contribuinte e diz: não, aqui o local da prestação é São Paulo porque você se enquadrou no caso da lavanderia. E vai no contribuinte do lado e autua no sentido inverso porque se enquadrou no caso do laboratório. E, portanto, novamente, aplicando os dois pesos e duas medidas, porque nos dois cenários ele tem a tributação em prol da municipalidade. Estes municípios que tributam menos, por vezes, têm a dupla perspectiva favorável, uma tributação menos gravosa e um relacionamento com os entes tributantes menos belicoso. E eu acho que aquela perspectiva do chamado Enriched Relationship, uma melhoria da relação fisco-contribuinte, no sentido de mais segurança, mais certeza, mais clareza, mais transparência, é fundamental para que a gente possa melhorar o nosso ambiente de negócios, que está num nível absolutamente caótico. Só para encerrar, esse tema está no Supremo, ou estava no Supremo, há 7 anos. Quando, no final do ano passado, isto cai na mão do Fachin e ele dá uma liminar em face do eminente periculum que a matéria ensejava. Então,
estou até hoje para descobrir que tema é esse que durante 7 anos não ensejou perículo nenhum e que precisou ser objeto de uma liminar, um apagar das luzes, de um dado exercício, pegando todo mundo com um panetone na mão e o cheque tendo que ser preenchido na outra porque mudou a regra do jogo. É neste cenário que sobrevivem alguns poucos contribuintes, porque realmente acho que nós estamos verdadeiramente matando a galinha dos ovos de ouro. Muito obrigada, professor Paulo. Então, passo imediatamente a palavra ao Murilo, para que a gente possa seguir com o debate. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Na pessoa da doutora Tatiane, eu gostaria de agradecer o convite. E na linha do que o Alberto destacou, eu acho importantíssimo que a gente tenha esses espaços, eu acho que a GV é muito ativa nesse sentido, de ouvir tanto os advogados, como os procuradores, como os empresários. Eu acho que a gente consegue ter uma noção dos entendimentos de uma forma mais completa. É uma honra muito grande falar depois do professor Paulo Aires, mas, como é da minha função, será uma honra maior ainda divergir de alguns pontos que foram colocados. Eu me sinto obrigado, depois do que a gente já viu no primeiro painel e depois da apresentação do professor Paulo, de tentar pintar um quadro para vocês do que eu vou chamar de guerra fiscal. A minha perspectiva é tentar analisar a guerra fiscal sob uma ótica geopolítica, como a gente faz na história. Então, toda guerra tem um cenário. Aqui eu gostaria de destacar para vocês o que eu entendo como o cenário jurídico do ISS. Toda guerra tem um estopim. Eu gostaria de destacar o que é ou o que foi esse estopim. Toda guerra tem frentes de batalha. E eu gostaria de mostrar o que o município de São Paulo tentou fazer na sua participação nessa guerra fiscal. Toda guerra tem, infelizmente, vítimas, e eu gostaria de destacá-las. Toda guerra, de um jeito ou de outro, chega ao fim. E, após o fim de uma guerra, o mundo é sempre diferente, e a gente tem que analisar as consequências disso para o futuro, e eu procurarei destacar isso ao longo da minha breve fala. Ao longo da minha fala, eu vou tentar ilustrar um pouco dos argumentos que foram trazidos, não só pelo Distrito Federal, mas pelo município de São Paulo, e contraponto ao que foi colocado pelo município de Poá e pelo amicus curiae, o município de Barueri. Primeiramente, eu acho importante responder uma alegação de que o município não seria um ente federado. O município é, de fato, um ente federado. A nossa federação é diferente da federação norte-americana. E, aqui falando como alguém que não é da academia, acho que um grande problema do judiciário brasileiro é o excesso de teorização das coisas, né? A gente acaba querendo puxar os modelos de fora sem ver que nós temos realidades diferentes. No Brasil, temos 3 ordens de entes federados. O município é um deles, a nossa Constituição é expressa nesse sentido. Uma das facetas do federalismo, portanto, sob a ótica do município, é a atribuição de competências e de receitas. Para tanto, se deu ao município, dentre outros impostos, o imposto sobre serviço de qualquer natureza. O que eu tento colocar aqui, toda a competência é limitada. Isso é até uma redundância a falar. Toda a competência é condicionada. O que eu chamo no ISS, a competência do município, eu chamo de supercondicionada. Por quê? Todos os impostos serão criados, devem respeitar a legislação complementar no que diz respeito a fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Isso, todos os impostos partem dessa premissa. A competência que foi outorgada ao município em matéria de ISS é um pouco diferente. Por quê? O município, além de respeitar essas limitações inerentes a todos os impostos, deve respeitar, no que diz respeito à guerra fiscal, alíquotas máximas e mínimas e só poderá conceder incentivos com base na previsão da legislação complementar. Então, acho que, de partida, a gente já tem um tributo que é diferente dos demais. A Constituição fixou, portanto, essa base no 146, no 156 e no artigo 88 da DCT, que veio para cumprir algo que provavelmente era muito difícil e a gente não conseguiu resolver até hoje, que é fixar uma alíquota mínima para o ISS. Então, a Constituição, via DCT, teve que resolver de alguma forma e disciplinar como que os incentivos seriam concedidos. Essa questão é extremamente difícil no âmbito do ICMS, em que nós temos um número muito menor de estados, nós temos várias brigas no âmbito do CONFAS, e, obviamente, seria impossível fazer um CONFAS de 5.500 e tantos municípios, não teria nenhum espaço físico para uma reunião de todos eles.
Então, o ADCT vale nesse ponto. A lei complementar, como sabemos, foi omissa no que diz respeito à fixação da alíquota mínima e da previsão de como esses descontos seriam dados. A boa parte da doutrina diz que essas limitações do artigo 88 do ADCT seriam até mesmo inconstitucionais, porque violariam a autonomia do município. A minha resposta para isso é que eu entendo o contrário. Na verdade, essas limitações garantem a autonomia dos municípios na medida em que impedem a guerra fiscal, pelo menos até certo ponto, e garantem que eles terão receitas. Outro ponto que foi levantado pelo professor Paulo são dos municípios pequenos, que eu vou tentar falar um pouco mais adiante. Não é porque o município é pequeno que ele pode se valer de artifícios legais para cobrar menos ISS. Se ele não tem força arrecadatória para se manter, ele não deveria existir. Essa é a minha premissa. Qual foi o estopim dessa guerra? Aqui falam especificamente de Poá, a edição de uma lei que, no ponto que foi conhecida, porque a ADPF tinha um objeto mais amplo, ela foi conhecida só parcialmente, excluiu-se da base de cálculo o imposto de renda, a CSL, o PIS/PASEP e a COFINS. Evidentemente que essa exclusão, e aí a minha divergência em relação ao professor Paulo, implica, na prática, uma cobrança de uma alíquota menor do que a de 2%. Quem vai para Poá vai para pagar menos ISS. Um exemplo que nós temos concreto, o município de São Paulo, um dos maiores devedores do município de São Paulo, a discussão é exatamente simulação de estabelecimento no município de Poá, porque lá paga-se menos ISS do que no município de São Paulo, não dentro do espectro 5, 2, mas no espectro 5, quase zero. Hoje, essa mesma instituição financeira está, de fato, em Poá, não simula estabelecimento, tanto que o município não cobra mais nada dela. E, pelo que sei, pelo que conversei com o procurador de Poá que fez sustentação oral, é um dos grandes financiadores daquele município. Então, vejam como existem municípios pequenos que vivem à custa da guerra fiscal, que talvez não devessem existir. Diante desse estopim, o município de São Paulo se viu diante de duas frentes de batalha. De um lado, no âmbito estadual, o município manejou uma ação direta de inconstitucionalidade estadual no âmbito do Tribunal de Justiça, questionando a lei do município de Poá. E aqui já criticaram o STJ, já criticaram o STF, eu tomo a liberdade de criticar o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, valendo-se de uma mudança de entendimento repentina, num primeiro momento, a ADIM foi julgada procedente. Entendeu-se que eram inconstitucionais esses descontos. Por embargos de declaração e de uma forma mágica, o relator do processo mudou de entendimento e do sim para o não, do não para o sim, passou a entender que a lei era constitucional. E essa questão ainda está pendente de exame. O município manejou recurso especial, que está sendo examinado no STJ, em vista dessa mudança repentina. E depois, obviamente, a questão... Só para considerar, foi 25-0. 25. Poucas vezes eu vi uma unanimidade no Tribunal de Justiça de São Paulo. Poá ganhou por 25-0. Então, e acho que isso torna mais enfático a minha crítica. Foi 25-0 na primeira vez e 25-0 na segunda vez. Então, para sim e para não. Foram todos. Aí a gente continua... Exatamente. Será que eles mudaram? O ponto é esse. Será que eles mudaram? Ou será que eles entenderam a decisão que eles deram? Porque, ao fazer isso, a decisão do ponto de vista prático, aqui eu estou fugindo do ponto jurídico, eles mataram o município de Poá. Foi isso que eles fizeram. E isso que eles tentaram consertar. Tanto é que a ADIM de Barueri foi julgada de forma totalmente diferente no mérito. O TJ encontrou uma solução muito mais inteligente para fazer valer esse entendimento de preservação de paraísos fiscais por uma saída quase processual. Inclusive, o mesmo relator da ADIM de Poá depois juntou o seu voto lá para tentar fazer, olha, veja bem, então. E essa foi uma frente de batalha que ainda está em vias de conclusão, e na DPF 190, o município também ingressou lá com o amicus curiae. Vítimas. Toda guerra tem vítimas, e eu acho que todos perdem na guerra fiscal do ISS. O grande município perde porque perde a arrecadação. As empresas que ficam nos municípios grandes também perdem, porque passam a concorrer com empresas de municípios vizinhos que recolhem menos ISS. O município pequeno, que num primeiro momento ganha com essa arrecadação, a meu ver, perde no longo prazo. Por quê? Porque ele se torna refém dessa empresa que vem para cá.
E mais, ele não tem nenhuma segurança, como o STF acabou de decidir, que ele vai poder continuar fazendo isso. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao retirar esses descontos da base de cálculo, foi dizer para o empresário, bom, você quer ir para Poá? A estrutura lá é muito menor do que em São Paulo. Você vai ter que pagar 2% de ISS lá. Não é melhor pagar 2 aqui? Ou 3 aqui? Enfim. E as empresas que se mudam, eu acho que elas também sofrem. No primeiro momento, elas têm um ganho financeiro, mas elas vivem sob uma insegurança jurídica e econômica muito grande. Acho que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito bom nesse sentido de dar efeitos ex tunc para suas decisões. Isso é muito importante em matéria tributária, principalmente para os contribuintes que já se planejaram. Mas, pensando em alguém que se mudou de fato para lá, que tem uma estrutura naqueles municípios, construiu prédios e tudo mais, mesmo a eficácia ex nunc ainda é problemática em relação ao investimento de longo prazo que o contribuinte fez. O fim disso, a meu ver, foi dado pela decisão do Supremo. Eu diria que é um princípio de um fim, porque muitas outras brigas virão, ao se entender que não é possível que a lei ordinária de cada um dos entes passe a mexer com a base de cálculo. Eu entendo o argumento do professor Paulo e o que foi defendido na ADPF, mas imaginem o seguinte, nós temos mais de 5.500 municípios, cada qual pode interpretar a base de cálculo para tirar dela o que é ou o que não é. Quantas leis nós teríamos? Quantas leis nós teríamos? Quanta insegurança jurídica teria um contribuinte que presta serviço em 10, em 20, em 30 municípios? Ele não saberia como pagar o ISS. Ele não saberia. Porque a gente está falando de custo. Que custo que o empresário teria para conhecer a fundo a legislação? O senhor Luiz deu exemplo de empresas que atuam no Brasil inteiro. Digamos que eu atuo em todas as capitais do Brasil. Como que eu vou conhecer todas as especificidades para saber, em tal lugar, no Rio de Janeiro, a base de cálculo é X, em São Paulo é Y? Obviamente terão erros. Essa é a intenção da Constituição e depois do ADCT de impedir que os municípios possam mexer com a base de cálculo dos tributos. Por fim, não sendo, como estamos no ambiente acadêmico, eu me sinto obrigado a trazer 3 exemplos da legislação do município de São Paulo que eu acho que podem passar a ser questionados depois dessa DPF. Eu trago um pitoresco para iniciar. No município de São Paulo, nós temos o Jockey Club, e lá você pode fazer apostas de cavalo, nas corridas de cavalo. A nossa legislação, ao fixar a base de cálculo desse serviço pitoresco, mas o que acontece, diz que o valor é o preço que você paga, excluído o prêmio. A meu ver, nós temos um problema pós-decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas 2 casos são muito mais relevantes, diz respeito aos planos de saúde, que era uma questão que estava pacificada no STJ, e, a meu ver, e aqui levanto o debate para vocês, será que a decisão do Supremo Tribunal Federal toca nisso ou não? A nossa lei é expressa em autorizar essa dedução, e a questão das subempreitadas. Existe uma doutrina razoável que diz que o decreto-lei anterior, na parte que dispunha sobre a dedução das subempreitadas, não teria sido recepcionada pela Lei Complementar 116, uma vez que o inciso que dispunha sobre a dedução das subempreitadas, que era mais favorável ao contribuinte, a Lei Complementar 116, foi expressamente vetado. Então, não estaríamos diante de uma omissão legislativa, mas sim de um silêncio eloquente. E a legislação do município de São Paulo sempre autorizou e continua a autorizar essas deduções de subempreitadas. Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa começar a refletir, né? E eu deixo, encerrando a minha manifestação, eu fiz uma análise da jurisprudência do STJ no que diz respeito a deduções da base de cálculo. E, data máxima vênia, eu entendo que o STJ, o que ele chama de dedução da base de cálculo, eu chamo de enquadramento. Então, quando eu falo a súmula 524 do STJ, ela permite a dedução da base de cálculo quando está falando de agenciamento versus locação de mão de obra. Na verdade, eu não estou falando de dedução de nada. Eu estou falando de enquadramento. Se você faz agenciamento, você se enquadra em um item da lista e, obviamente, a base de cálculo será o valor da sua comissão. Se você loca mão de obra, se você vai além ou contrata a sua empresa para alocar mão de obra, você se enquadra num outro item da lista, o 1705. E, naturalmente, a base de cálculo será o valor cheio.
Então, eu acho que quando a gente começa a olhar no STJ e fala, olha, ele deixou de deduzir base de cálculo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ele fez um enquadramento diferente da atividade e o enquadramento pode gerar, obviamente, uma base de cálculo diferenciada. Então, eu espero que eu tenha ilustrado um pouco do que eu vejo da guerra fiscal e espero ter levantado alguns pontos para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo. Agora, a gente tem os participantes da mesa. O Rafael Leão é o outro procurador do município que está aqui presente. Rafael, a gente pode começar por você, aí depois a gente segue a nossa ordem aqui, passa para o Vinícius, Renato, Perob e assim por diante. Alô, alô? Alô? Tá ligado? Tá ligado? Bom, depois de suceder dois grandes debatedores, né, meu colega Murilo e o professor Paulo Aires, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Aproveitando esse gancho, né, a gente vive realmente um grande problema, que é a guerra fiscal entre os entes federados. Ela sempre foi muito debatida, muito acentuada entre os estados. Temos agora, os próprios Supremo Tribunal Federal têm tentado, vamos dizer assim, coibir esse tipo de atitude, porque, no final das contas, acabam trazendo bastante malefícios, não só para os próprios entes, mas também para os próprios contribuintes e, vamos dizer assim, na cadeia final para os consumidores. A guerra fiscal é realmente um problema. E agora a guerra fiscal está vindo para o lado dos municípios, que, no caso, é o ISS. Tem tido várias medidas, né? O Supremo Federal, agora com esse julgamento da DPF 190, provavelmente, em breve, talvez, será colocado em debate a DPF 189, que se refere ao município de Barueri, que tem uma legislação similar. Provavelmente esses temas irão agora para a pauta para tentar, vamos dizer assim, criar uma uniformização da legislação tributária. Lembrando agora, a gente teve o reconhecimento de repercussão geral da questão das sociedades de advogados, a questão do que a gente chama de SUP, né? Sociedades uniprofissionais. A tendência, ao meu ver, é que o Supremo Tribunal Federal siga esse caminho, até porque, acho que, se eu não me engano, é o mesmo relator da ADPF 190. Ou seja, criar uma uniformidade da aplicação da legislação tributária, de forma que os municípios não poderão ir contra aquilo que já está disposto no decreto-lei recepcionado pela lei complementar. Apenas também é importante lembrar que não só o Supremo Tribunal Federal está preocupado com a guerra fiscal, o Congresso Nacional está bastante preocupado. Recentemente, voltou para o Senado Federal, né, o substitutivo que tinha de um projeto de lei que se iniciou no Senado, foi para a Câmara e voltou para o Senado para aprovação do substitutivo das mudanças, que a gente pode chamar da reforma da lei complementar. Inclui novos serviços, né? Acho que a gente já chegou até a debater, já vi bastante debates, inclusive o próprio professor que esteve aqui presente, o Alberto Macedo, comentou a respeito bastante disso em outros congressos e outros encontros. Mas tem uma peculiaridade bem interessante, que é a inclusão do artigo 8A, que veda, que cria, vamos dizer assim, um empecilho aos municípios de criar deduções fora daquelas que estão na lei complementar. E mais, ela torna isso um problema para os gestores futuramente, porque isso passará a ser improbidade administrativa. Ou seja, para aprovado o substantivo sancionado pela presidência, os municípios terão 1 ano para rever as suas legislações. A partir desse momento, provavelmente, tanto o Ministério Público quanto os municípios vizinhos que se sentirem lesados por uma legislação que afronte a lei complementar, vão começar a ingressar com ações de improbidade. Ou seja, a guerra fiscal se tornou um problema que vai se sanar. Assim, como o Murilo falou, ela pode estar no começo do fim, mas provavelmente esse fim será bem sangrento para alguns gestores. Obrigada, Rafael. Acho que você colocou um ponto interessante, que a gente está iniciando um novo capítulo da guerra fiscal, que é a questão da responsabilização dos municípios que fazem isso. E aí pode ser uma nova oportunidade para a gente discutir o que é incentivo e o que é fazer o certo
contrapor aos que fazem errado para ver isso como um incentivo, que é um ponto interessante que o Paulo falou da exclusão dos tributos da base de cálculo, que é um capítulo também ainda não finalizado. Queria passar a palavra para o Vinícius, advogado do Tozini Freire, que está aqui conosco também, para proferir algumas palavras sobre esse tema. Obrigado, Vanessa. Primeiro, eu queria agradecer o convite e acho que dizer o mesmo que todo mundo já disse. Acho que é difícil falar depois do professor Aires. E também acho que sobra pouco para falar sobre a DPF se o professor Aires, que era um dos advogados do caso, já falou todos os detalhes que ele entendia que eram pertinentes. Murilo também acrescentou o ponto de vista do município. Eu acho que o que sobra para dizer do meu lado é uma perspectiva de futuro. O que pode acontecer? Será que realmente acabou a guerra fiscal? Eu tenho para mim que esse assunto que foi decidido agora é um assunto que, como o professor Aires levantou, já vinha sendo discutido há 7 anos, e o Supremo colocou, de alguma forma, deu alguma opinião e deu alguma forma de certeza sobre esse assunto. E isso é o mais importante, acho que em direito tributário, acho que quando um cliente chega para a gente, o que ele mais valoriza é a certeza, é a segurança jurídica. Principalmente quem investe, estrangeiro que investe aqui no Brasil, o que ele mais quer é ter segurança jurídica para saber, olha, a alíquota é quanto? É 5? É 5. Então tá bom, eu faço o cálculo com 5. Quanto? É 2? É 2, eu faço o cálculo com 2. E essa decisão do Supremo, de um jeito ou de outro, certa ou errada, ela coloca alguma segurança com relação a essa questão das deduções da base de cálculo. Só que eu tenho para mim que a guerra fiscal está um pouco longe, ou talvez esteja longe de acabar, porque sempre vai existir o interesse contraposto dos municípios. Municípios que querem atrair contribuintes, etc., eles sempre vão existir. E tem alguns temas, eu acho que o ponto que o professor Aires levantou é muito pertinente, é que quando isso acontece, quando o Supremo limita alguns benefícios fiscais por reputá-los ilegais, ele abre espaço para uma outra guerra fiscal, que é a guerra fiscal dos municípios que oferecem segurança jurídica, que são friendly para os contribuintes, que dão aos contribuintes perspectiva de futuro, certeza de que eles não vão ser autuados com relação a alguns temas. E um tema que chamou muito a minha atenção, a Adriana levantou esse tema, eu até fiquei preocupado dela aprofundar, que eu nem ia ter mais nada o que falar. Ela levantou o ponto e ela não foi adiante, ainda bem, ela levantou o ponto do parecer normativo 2 de 2016, em que o município de São Paulo estabeleceu, na minha opinião, data máxima vênia, aqui acho que a importância da gente vir aqui, a gente discutir abertamente os temas e estar disposto a escutar o lado da Procuradoria, o lado do fisco, e o mesmo fisco escutar o lado dos contribuintes. A minha sensação com relação a esse parecer é que ele tratou de forma equivocada a exportação de serviços. E ele deixou de dar para a exportação de serviços a importância que a lei complementar dá. A lei complementar dá uma importância tão grande que o ideal da lei complementar é transformar o Brasil num polo exportador de serviços, como, por exemplo, é a Índia. Se você liga para o Mastercard Internacional, todos os atendentes estão na Índia. Por quê? Porque eles conseguem atrair prestadores de serviço em escala mundial. E é isso que eu gostaria de ver no Brasil, a gente conseguindo atrair prestadores de serviço em escala mundial. Mas se a gente diz que o prestador de serviço, que presta serviço aqui em São Paulo, ele jamais vai exportar um serviço, de qualquer forma, eu acho que a gente vai de encontro ao objetivo da lei, que é fomentar a prestação de serviços para o exterior. Se o município de Poá descobrir isso e decidir criar um polo de exportação de serviços em Poá e tratar essa questão de forma diametralmente oposta à que São Paulo trata, e for dizer, olha, se instale aqui em Poá, pode prestar serviço para fora que não vai ter ISS. Será que Poá está fazendo errado? Ou será que Poá está obedecendo o princípio da lei? Eu acho que Poá estaria correta. Porque, inclusive, o município de São Paulo já editou uma consulta formal no passado, dizendo que um banco, vejam só, um banco localizado aqui em São Paulo, ele era controlado por um banco de Londres, ele era uma subsidiária. Ele prestava serviços de análise de mercado para a controladora dele.
A controladora dele pegava esses dados e decidia investir no Brasil com esses dados. E ganhava dinheiro no Brasil. O controlador dele estava em Londres. O município de São Paulo falou, olha, a receita que você tem com essa prestação de serviços é exportação de serviços, não incide ISS. O município de São Paulo falou isso. E a conexão com o Brasil era tão grande que até o investimento depois com esses dados era feito no Brasil. E mesmo assim o município de São Paulo falou que não incidia ISS. Pouco tempo depois, aí muitos bancos confiaram, falando, vamos para São Paulo, tá louco, ótimo São Paulo. Aí, pouco tempo depois, editam o parecer normativo 2 de 2016, mudando essa orientação. Eu acho que isso é um desserviço à sociedade, de verdade. E quando o município de Poá se aproveita dessa situação e dá imunidade para esses contribuintes que vão para lá, eu não acho que o município de Poá está errado. Eu acho que o município de Poá está certo. Eu acho que e esse é um tema que vai surgir. Esse é um tema que daqui a 7 anos talvez a gente esteja discutindo. E um outro ponto que alguém levantou aqui, inclusive acho que foi o subsecretário que levantou, ele falou, olha, eu acho errado o Supremo, quando decide, por exemplo, essa questão das deduções na base de cálculo, eu acho errado o Supremo colocar efeitos para frente, modular. Mas, puxa vida, e o contribuinte que confiou na lei que tinha presunção de constitucionalidade? E, nesse caso, se o município de Poá hoje edita uma lei dessa, permitindo a exportação de serviços, que, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, estaria de acordo com o mens legis da Lei Complementar 116, se depois, Deus o livre, o Supremo julga contrariamente aos contribuintes e favoravelmente ao município de São Paulo, será que é justo cobrar o passado desses contribuintes que confiaram, primeiro, na interpretação dos advogados, interpretação honesta e, enfim, abalizada, e confiaram numa lei que tinha presunção de constitucionalidade? Então, são esses dois pontos. Eu acho que não acabou. Eu acho que tem temas muito importantes, como acho que o Murilo até levantou. E, para o futuro, a discussão vai continuar. Eu acho que pode ser que o Supremo julgue outros temas. Eu acho que, se julgar, acho que é importante que também dê efeitos para o futuro, porque acho que o mais importante de tudo é a gente atrair investimentos. O mundo é globalizado. A gente precisa ter abertura para atrair investimentos. E, sem segurança jurídica, acho que a gente não vai conseguir. Obrigada, Vinícius. Bem colocada essa questão da exportação de serviço e gostei bastante do paralelo que você fez. Será que isso é um incentivo fiscal ou é um incentivo, na verdade, à legalidade, que acaba sendo uma exceção no cumprimento das obrigações tributárias e acessórias aqui no nosso país? É bem interessante essa sua perspectiva. Eu queria passar agora a palavra para Renata Correia, que é sócia do Matos Filho Advogados. Bom dia, boa tarde a todos aqui. É uma honra fazer parte dessa mesa e estar aqui ao lado de vocês, podendo comentar um pouco desse tema, do qual sobrou muito pouco para falar. Eu me lembro que um cliente, há alguns anos que eu atendo, ele dizia o seguinte, vocês não têm furacão no Brasil, não tem hurricane, but you have Everardo Maciel. Então, acho que isso era um jeito de já... a gente vê as polaridades, né, que já são reconhecidas até no exterior, da perspectiva do investidor, de como os extremos são vistos, de como essas questões de guerra ou de legalidade são colocadas. Eu, claramente, né, por vício de formação, talvez, tendo a discordado no Dr. Murilo, no sentido das legalidades que foram colocadas aqui na DPF, porque, claramente, a legislação de Poá ela reflete o que toda a legislação dos municípios pode refletir em termos de base de cálculo, e é isso em que a gente acredita. Acredito que, nesse julgamento, foram colocados dentro do mesmo balaio situações, não só pela sustentação oral, se refletindo a simulação, mas situações em que os municípios, de fato, talvez não pudessem estabelecer aqueles benefícios específicos, como, por exemplo, Santana do Parnaíba, no passado, dava uma redução de 53% das receitas na sua base de cálculo. Então, o que eu acredito é que esses temas foram misturados. A gente não está falando de alguém que está simplesmente excluindo grandes porções das suas receitas para fugir à tributação. É uma lei que reflete
a própria base de cálculo definida constitucionalmente. E acredito, é claro, que foi entendido melhor esse tema nos embargos de declaração, no caso da ação direta de inconstitucionalidade aqui em São Paulo. Outro tema, um ponto aqui anotado nos meus estudos até para fazer parte dessa mesa, é o ponto do efetivo limite dos 2%, né, do ato das disposições constitucionais transitórias e da transitoriedade desse limite. Porque há quem diga que ele sequer existe, porque, após a Lei Complementar 116, ele não deveria mais ser considerado como um limite constitucional de ISS mínimo. Então, a gente chega a esse extremo. Se a gente teve uma Lei Complementar 116 tratando do tema, ela era esperada, e até o momento em que ela existiria o limite de 2%, será que ele existe? Então, será que essa redução que está sendo tratada na própria DPF, ela é realmente uma redução inconstitucional? Ainda que se tratasse dos temas de redução mais polêmicos, né, no sentido de reduções de 53% da base da receita. A gente falou aqui bastante, até durante a manhã, né, como seria bom se a gente pudesse viver o sonho dos IVAs europeus. Né? A gente está dividido aqui em SS, ICMS, IPI, mas eles também brigam por lá. Né? Muitos de vocês, acho que estavam aqui no congresso da International Fiscal Association, que debateram isso esse ano, muitas vezes tratando das guerras fiscais na União Europeia. A gente sabe o que acontece nos Estados Unidos, a gente tem lá um imposto de renda local, e tudo isso indica que é extremamente legítimo, como bem ressaltaram aí os meus antecessores aqui na apresentação, a pontuação, a atração dos investimentos e os estados utilizando a sua autonomia, a sua obrigação mesmo de proporcionar oportunidades para essa economia. Agora, a segurança jurídica sempre vai ser um tema muito difícil para nós aqui, que operamos no dia a dia. Sei que dos dois lados a situação é muito ruim, porque cria um mundo de litigation sem fim. O que a gente mais tem dificuldade, quando a gente fala, inclusive, com investidores do exterior, é explicar o mundo de litígios no Brasil. Aqui neste país, a gente tem litígio como planejamento tributário. Né? Porque a gente diz o seguinte, o município podia conceder, mas, como disse o Vinícius, o investidor ele fala assim, 2, 5, mas o que é certo? Nada, aqui não tem black and white, tudo é grey. No Brasil, a gente está sempre num espaço em que há um pedaço de discussão. Há uma grande confusão, aqui no meu ponto de vista, de meios de pagamentos. Então, quando o contribuinte ele realiza a função de meio de pagamento com base de cálculo tributário. Então, alguns exemplos que foram dados são todos exemplos em que simplesmente valores transitam pelo contribuinte. E, equivocadamente, meu ver, os municípios tendem a ver esses valores todos como base de cálculo de tributo. Eu, com alguns de vocês, até com o Peroba mais recentemente, a gente vem discutindo essas questões. A gente fala assim, bom, isso aqui não é uma receita desse serviço que a gente está tratando aqui com nossos clientes. Mas será que alguém vai dizer que é? Por causa do... A resposta é sim. Então, a gente tem que viver com esse medo e com essa insegurança jurídica que milita aí contra o investimento, de um lado, aí no nosso país, e faz mais árduo o nosso dia a dia. Um evento recente que eu tive também disse, nossa, mas isso aí acho que é bom para os advogados, para os procuradores, porque eles têm trabalho, né? Afinal, é isso que a gente quer, guerra fiscal do município, guerra fiscal do Estado. Né? A gente tem um país que tem, idealmente, aí nós falaram aqui em criar um CONFAS municipal, né, de 5 mil municípios. Em algum momento, falei, nossa, o CONFAS ele, hoje é um órgão que, no papel, na Constituição, ele tem um poder... É mais fácil você alterar a Constituição do que conseguir unanimidade, conseguir aprovar um convênio, porque o convênio precisa de unanimidade, alterar a Constituição, não. E, ainda assim, quando a gente tem os convênios aprovados, muitas vezes a gente não consegue fazê-los valer por causa dessas diversas interpretações que a gente vê por aí no nosso dia a dia. Então, quando a gente transpõe isso para situações de quem, principalmente no serviço de tecnologia, que foi aqui mencionado também,
Quando esse serviço estiver sendo prestado na China, na Índia, para onde vai ser recolhido o serviço? Também ninguém tem resposta para isso. Inclusive, as iniciativas internacionais para definir qual vai ser o critério de tributação, origem, destino, sede, inclusive de income tax, né? A padronização internacional de tributação está caminhando nesse sentido, mas ainda tem um árduo caminho para percorrer, né? O nosso BEPS. Vamos começar a entrar nisso, mas acho que a gente ainda tem aí um grande desafio. Agora, essa situação um pouco estranha, porque a gente tem a DPF com esse mandamento, ação direta de inconstitucionalidade aqui julgando favoravelmente ao município, né, considerando constitucionais esses dispositivos, e nenhuma resposta, como bem pontuou o professor Paulo, e muita dificuldade de orientar os nossos contribuintes que simplesmente buscam fazer o certo e investir no país. Acho que eram esses os comentários que eu tinha. Obrigada, Renata. Achei que você falou que quando aqui no Brasil tudo era cinza, você ia ainda emendar com 50 tons, mas pelo menos tem só um cinza, está suficiente, né? Você vê que horror, né? Bom, agora meu computador aqui acabou a bateria. Temos na ordem o Dr. Luiz Roberto Peroba, sócio do Pinheiro Neto, para falar um pouquinho sobre esse tema ISS que você gosta tanto. Vamos lá, Peroba. Pretendo ser bem rápido, tem ainda bastante gente para falar. Primeiro, agradecer a GV por ter me convidado para participar aqui do debate e agradecer a todos os meus antecessores. Eu gostaria de cumprimentar especialmente os dois expositores. Professor Paulo, Murilo, que eu não conhecia pessoalmente, estou vendo falar pela primeira vez, as duas posições foram muito bem colocadas. E você sente isso quando, como resultado do debate, você fica balançado. E vários dos argumentos utilizados pelos dois, de alguma maneira, me pegam. Então, o que mostra que, de fato, como o Paulo muito bem mencionou, não é simples, é uma questão complexa. Acho que vocês puderam relatar muito bem os argumentos para os dois lados e o que foi um pouco o julgamento, o objeto do julgamento, etc. E tal. Eu queria, para contribuir com o debate aqui, sair um pouco do objeto do julgamento e discutir a consequência prática dessa decisão, que talvez até cacuete do advogado que lida com essas questões e que tem que pensar no dia seguinte como vai lidar com a companhia que vai te ligar, os auditores que vão... Desculpa. Se você quiser tirar do negócio, porque está transmitindo ao vivo, aí as pessoas vão te ouvir. Mesmo assim, com a minha voz potente, assim. Agora ficou melhor. Eu vou falar pertinho, Então, acho que até um cacuete de pensar logo no dia seguinte como você vai responder às consultas que os seus clientes vão te fazer, como você vai lidar com a auditoria que vai passar a questionar uma determinada posição, como eu enxergo a posição do Ministério Público a partir de agora, a partir de uma decisão como essa, dada pelo Supremo, se autores populares poderiam começar a tomar iniciativas contra essa questão. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, mas gostaria, evidentemente, de ouvir depois meus colegas de mesa sobre essas questões. O tema foi decidido numa DPF, ou seja, a gente tem um mecanismo concreto e conhecido em que tem uma série de particularidades. A decisão tomada em ADPF pode ser depois objeto de reclamação por parte de qualquer pessoa interessada na questão. Isso significa dizer que foi firmada uma tese nesse julgamento, que me parece um pouco mais ampla do que foi objeto, mas tem a seguinte característica. É inconstitucional lei municipal que veicula exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. E a gente estava falando dos tributos, que foi, acho que, o tema principal, o objeto do debate. Mas, depois, em seguida, a tese ainda segue no seguinte sentido. Também é incompatível com o texto constitucional medida fiscal, que é alguma coisa que pode gerar alguma discussão, mas poderia ser qualquer iniciativa da administração pública, que resulte indiretamente na redução de alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 da DCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. Se é decisão em ADPF e depois qualquer um que se sentir de alguma maneira lesado pode, via reclamação, que é simplesmente um direito de petição ao Supremo, pleitear que aquela decisão seja efetivamente cumprida, estou entendendo que não tem mais questão jurídica. Se tiver bem enquadrada aqui nesse texto, e talvez a gente tenha alguma dificuldade para enquadrar, mas a ser decidida pelo Supremo. O que significa dizer que efeitos jurídicos em relação a esse tema como um todo já ocorreram. Sendo assim, se eu sou
sócio de uma empresa de auditoria, ou se eu sou um cliente, ou se eu sou o Ministério Público, se já tem efeitos jurídicos deliberadamente tomados pelo Supremo naquela decisão e com a publicação do resultado do julgamento, alguma coisa tem que acontecer. Se eu encontro uma companhia que tem exatamente o mesmo benefício, se eu sou auditor, eu já pediria provisão, porque isso aqui já tem efeito. Se eu sou a própria companhia, pensaria em reavaliar a posição que eu tenho. Se eu sou o Ministério Público, a partir da decisão do Supremo, talvez tomasse uma ação civil pública para questionar, eventualmente, atos dos administradores, até da própria empresa, que teria se valido de um benefício claramente inconstitucional. O ponto que eu quero fazer é que será que a gente está se concentrando muito ainda no julgamento e analisando as questões de maneira teórica e a gente já tem efeitos concretos desastrosos que já estão acontecendo ou estão por vir, só falta os atores prestarem atenção no que está acontecendo? Ou talvez eu possa não estar entendendo o que aconteceu no julgamento, mas o texto, e eu não participei, e acho que é por isso que eu talvez até gostaria de devolver a bola a vocês que estiveram lá, que participaram e que talvez possam contar com um pouco mais de clareza qual foi o debate mantido pelo Supremo naquele dia. Mas o texto que veio do resultado do julgamento, quer dizer, a tese que foi fixada pelo Supremo nesse julgamento, tem efeitos concretos seríssimos e imediatos. E eu não consigo ver, a não ser uma situação muito diferente dessa que está aqui no texto, causa para o Supremo ter que reexaminar a matéria. Ou seja, qualquer pedido de reclamação poderia fazer com que o Supremo simplesmente cumpra. Já decidi. E se cumpra, significa que, inclusive, a decisão foi dada lá atrás. Tem efeitos retroativos. Então, talvez os atores envolvidos nessa questão não perceberam, ou talvez eu esteja enxergando de maneira muito errada, mas eu não vi todo esse alarde numa questão que me parece alarmante. Esse ponto que eu gostaria de mencionar e talvez pedir até o depoimento de vocês em relação a esse tema, mas que, de fato, me gerou toda essa preocupação. Mônica, você quer começar a sua fala por esse ponto? Ou melhor a gente devolver a palavra aqui para ele? Você quer comentar um pouquinho sobre a questão da vinculação do julgamento ou prefere falar alguma coisa depois? Tá bom. Então, Murilo, Paulo, se quiserem comentar alguma coisa sobre o ponto do Peroba, depois a gente abre a palavra para a Mônica. Bom, falando então sobre perspectivas, né? Durante o julgamento, exatamente esse ponto trazido pelo Peroba foi comentado en passant pelo Gilmar Mendes, ou seja, o Gilmar, que obviamente tem uma tendência sempre muito pró-fisco. Toda vez que eu lembro de alguém que comentou que um certo julgador do Conselho de Contribuintes se deparou com um voto que ele houvera dado em favor do contribuinte. E aí ele disse, não, pode ir lá, que está errado. Não, mas como que está errado? Eu nunca dei um voto a favor do contribuinte, então está errado. Mas o Gilmar disse com todas as letras, é isto, e o único recurso cabível é a reclamação. Portanto, evidentemente, dizer que a posição do Gilmar é a posição dos 11 é impossível. São 11 ilhas, cada um tem a sua visão do direito e as coisas são erráticas, como eu comecei dizendo. Mas esta perspectiva é mais do que uma perspectiva, é uma alta probabilidade. Eu só agregaria nesse cenário as próprias prefeituras, o que é que elas vão fazer, efetivamente, diante da situação concreta em relação às suas legislações municipais. O tema enfocado no julgamento tem uma certa objetividade, a questão dos tributos, a questão no arrendamento mercantil, do valor a ser desconsiderado ou não, o valor do bem, se ele deve ser desconsiderado ou não, e se não me falha a memória, o terceiro item é o licenciamento de software. Portanto, há um quê de objetividade no julgamento, mas a tese, como eles gostam de dizer lá a todo instante, não, vamos fixar a nossa tese, a do Barroso era mais sintética, o Barroso propôs uma tese mais sintética, o Fachin uma tese um pouquinho mais elaborada, e a tese fixada é essa. Portanto, eu acho que os efeitos são esses efeitos, mais dramáticos ou menos dramáticos, aí caberá a cada um avaliar, mas eles são efetivamente esses efeitos.
Eu também sigo essa linha. Eu acho que, falando um pouco sobre direito financeiro, essa decisão passa a trazer um problema de responsabilidade fiscal para os gestores de, aspas, paraísos fiscais. E não só isso, como eu destaquei, a nossa legislação tem previsões que também, em tese, poderiam ser questionadas. E aí você passa a ter um problema, falando sobre a ótica do gestor público, até de brigas políticas, né? Então, eu sou o seu inimigo político, você deu lá, em Poá, lá você deu um desconto, então agora eu vou manejar uma ação contra você, questionando então o uso da guerra fiscal até para fins políticos. Mas eu acho que essa foi uma questão. Um ponto que eu gostaria de destacar, eu, me preparando para cá, eu revi de novo o julgamento, as sustentações orais. Me parece que o julgamento do Supremo, nesse ponto, foi muito objetivo. E eu diria até pobre, né? As sustentações orais, tudo que tem nos autos era tão rico, e parece que o debate dos ministros parou em uma ou outra discussão que o ministro Marco Aurélio tentou trazer, mas o debate jurídico foi muito pobre. Então, eu não sei que os efeitos são esses, eu não sei se o Supremo parou para refletir sobre eles. Até porque a petição inicial do Distrito Federal, ela não trouxe muitos elementos. E a defesa de Poá também não. Então, foi um processo em que os dois atores principais atuaram de forma um tanto quanto pobre, o que acabou gerando uma decisão, a meu ver, pobre nesse sentido, porque não levou em conta os efeitos do que decidiu. Mas os efeitos são esses, pelo menos a meu ver. Eu só queria fazer uma adição antes de passar a palavra para a Mônica. Peroba, o que me parece, e eu estava até estudando esses julgamentos de exclusões de tributo de base de cálculo por conta da questão do Mato Grosso que a gente está trabalhando, é que o Supremo está pouco preocupado na formação do precedente com relação aos seus impactos futuros ainda. Se isso já fosse uma preocupação com a qual eles estivessem envolvidos, a própria ementa do julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS não teria saído como saiu. A primeira frase da ementa é: não bastasse a questão lógica de que tributo não pode incidir sobre tributo, a capacidade contributiva está sendo ofendida. É essa a primeira frase da emenda. Então, se o Supremo tivesse preocupado com a vinculação dos raciocínios jurídicos que ele está formando para casos futuros, me parece que ele teria tido mais cuidado não só na formação dessa emenda, como teria observado no caso da legislação de Poá, porque o que Poá fez... O IRSS-LL, concordo com o Paulo, é uma questão a discutir, mas a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ISS, todos os tributos sobre o consumo, me parece que era uma questão até que o Supremo deveria ter se auto-observado antes de decidir. Acho que é um aprendizado. O Supremo está colhendo frutos, os frutos que mais lhe interessam das reformas processuais, que, aliás, é um tema recorrente aqui, que está sendo discutido na escola, que é menor quantidade de processos, vinculação, vamos matar a pau, vamos decidir esse negócio logo para não subir mais processos para cá, e etc. e tal. Enfim, está colhendo os frutos que mais lhe interessam no que diz respeito à produção de atingimento de metas e etc., mas está pouco preocupado com a questão relevante da vinculação de julgamentos presentes a questões futuras, né? Só para pegar o gancho do ISS, fala dessa questão mais macro que merece talvez até um evento aqui para a gente discutir esse tema. Mônica, com a palavra, por favor. Depois eu vou passar para o Dr. Luiz também, que quer fazer algumas considerações. E o Gustavo Amaral também, que está ali esperando para falar. Priscila e o Carlos. Primeiro, eu queria agradecer... Queria agradecer o convite dos coordenadores. Como todo mundo disse, a gente chega aqui achando que tem algumas certezas do nosso posicionamento e acaba vendo que tem mais dúvidas e precisa se aprofundar para realmente ver o que a gente pensa, né? A gente está instigado para estudar cada vez mais. Sobre o assunto do julgamento da STF, a primeira questão até que o professor Paulo levantou e que chamou a atenção dos advogados, porque os contribuintes procuram os escritórios questionando devam ou não ir para esses municípios, como é que está, eu tenho segurança para mudar todo o meu staff para essa localidade, como é que eu faço? Eu vou mandar 2.000 pessoas para lá? Então, até pouco tempo, a gente falava, olha, tem um julgamento de São Paulo, do TJ de São Paulo, favorável, e o STF se posicionou afirmando que não tem competência para analisar essa questão. Aí, de repente, fomos surpreendidos pelo julgamento da STF, e aí você tem que ligar para os seus clientes e falar, então, agora, aquela posição que era tão certeza, não, você realmente pode.
ir para lá, isso não é um empecilho para você não precisa se preocupar com isso. E, de repente, eles falam, e agora? O que eu faço, né, a partir de agora, que eu já fui, que eu já estou aqui? E fica, enfim, na verdade, quem sofre com isso é o contribuinte, não é nem um município, nem outro no final. Durante os debates aqui, muito se colocou isso como uma guerra fiscal, um incentivo fiscal, como uma redução de base de cálculo, incentivo fiscal e guerra fiscal. Eu tenho dúvidas se isso realmente é uma redução de base de cálculo, que foi até o que o município de Poá e Barueri defendem. Não acho que seja uma redução, um incentivo. Acho que a discussão tem que ser mais aprofundada nesse sentido, se isso realmente compõe o preço do serviço e se poderia ser a base de cálculo do tributo, né? Então, acho que... Mônica, pelo menos Barueri não defende que é redução, defende que isto é não seria a base de cálculo. Não compõe a base de cálculo, está exatamente. Fora do conceito de receita da prestação de serviço. E, portanto, sob essa perspectiva, esses temas continuam abertos. Se o Supremo entender amanhã, olha, isso realmente não é receita da prestação de serviço, não pode ser tributado. Claro. Mas, como bem colocado aqui pela Vanessa, o Supremo julga rápido e julga sem muito critério nessa perspectiva do que vai efetivamente ser a tese. E, olha, não falo isso pelo tributário, não. Enquanto eu estava lá esperando o julgamento, discutia-se a questão dos medicamentos, que é muito mais sensível, né? O Estado tem que prover medicamentos ou não tem que prover medicamentos, quais medicamentos. Foram 3 votos exarados. Cada um deles criava uma leizinha própria de cada ministro, ou seja, cada ministro tinha sua lei própria para o assunto. Uma diferente da outra. Eu imagino que, ao final, sejam 11. Portanto, é problemático você saber o que se decidiu, né? Mas desculpa te interromper aqui só para fazer isso. Então, acho que a grande questão e a discussão que deve ser feita agora é se isso realmente é base de cálculo do ISS. Então, como o Murilo disse, por exemplo, no caso de plano de saúde, até São Paulo, a legislação de São Paulo, Rio de Janeiro, também excluem os valores de repasses e reembolsos que os planos de saúde recebem da base de cálculo do ISS. Eu acho que, na verdade, isso abre uma nova discussão. Vi que tem contribuintes de outros municípios procurando advogados para discutir a legislação de outros municípios com base na legislação de Poá e de Barueri, querendo falar, olha, o que é, de fato, a base de cálculo do ISS? Isso realmente compõe a base de cálculo do ISS? Então, acho que a preocupação agora deveria ser essa, se definir qual que é a base de cálculo do ISS, ver o que os contribuintes querem discutir, se realmente vão levar essas discussões para frente, e talvez até se discutir uma reforma da lei complementar para se definir qual seria a base de cálculo. Até o Murilo falou, olha, se cada município resolver colocar em sua legislação determinadas exclusões, como é que fica o contribuinte para estudar cada legislação. Então, não seria o caso de se rever isso e fazer uma reforma na lei complementar e se definir o que é efetivamente a base de cálculo do tributo? Quer dizer, qualquer entrada de caixa para o prestador de serviço é base de cálculo? Acho que é isso que eu queria colocar. Obrigada, Mônica. A gente tem o seu Luíde, o Gustavo, a Priscila e o Carlos ainda. Para mim é mais um esclarecimento. Primeiro, concordar com o Paulo em relação à dificuldade de a gente saber como é que esse tributo, onde esse tributo tem que ser pago, se é no município onde está a sede ou fora da sede, etc. Realmente, isso é um questionamento que a gente vem discutindo há anos e isso já não chegou a nenhuma conclusão. Por isso, nós temos que mudar o sistema, mudar a legislação e simplificar o sistema tributário. O sistema tributário, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais fácil, que você paga na hora que você emite uma nota fiscal, você paga o imposto separado e aquele é o valor que você está pagando. Depois isso é distribuído no Estado ou, às vezes, até para a União. Mas não vamos entrar em termos de reforma tributária, que é um assunto que a gente pode passar uns 4 ou 5 dias aqui e não chegar a nenhuma conclusão. Com relação especificamente a esse assunto, Paulo, já que você esteve lá defendendo, a gente até ia entrar com o amicus curiae e não entramos porque eu não acreditei que nós íamos ganhar.
infelizmente, a tese prevaleceu, mas devido exatamente a essa complexidade de entender, porque esses impostos a gente devia ter tirado em todas as bases tributárias, em todas, não só o ISS, mas em todos os ICMS, etc., a gente devia fazer uma reforma bastante importante. E, como foi falado aqui, o COFAS não consegue resolver problema, mas sabe cobrar, viu? Quando eles querem cobrar, eles sabem. Por exemplo, agora eles querem cobrar ICMS sobre software, né? Sobre licenciamento de software. Nós temos uma DIN no Superior Tribunal defendendo exatamente essa bitributação que está sendo colocada. E ganhamos aqui em São Paulo uma de não cobrança do ICMS estabelecido pelo governo do Estado de São Paulo, entendendo que isso é serviço. Agora, com relação, quando diz a DPF, dizendo que tem que ser cobrado um mínimo de 2%, conforme o artigo 88, quer dizer que, se houver uma lei, e aqui o artigo 38 diz, enquanto a lei complementar não disciplinar o disposto, certo? Então, quer dizer, se nós fizermos uma lei complementar disciplinando ou modificando os 2%, por exemplo, passando para uma alíquota menor, independentemente se incide ou não, será válida essa decisão do Supremo Tribunal? Né? Como é que fica essa posição? Porque, se fizermos uma nova lei, esse artigo ele se refere a esse artigo baseado nisso. Mas, se o artigo 88 diz que, fazendo uma lei complementar, eu posso diminuir ou posso alterar os mínimos máximos do ISS, se eu alterar o mínimo máximo, teria condição de alterar essa própria dispositivo legal que foi colocado aqui. E, com relação àqueles que se beneficiaram, ou não sei se alguém se beneficiou com esse dispositivo de não cobrar fazer o cálculo sobre PIS e COFINS, eles têm aplicações, alguma coisa, os contribuintes que usaram essa alternativa? Não, porque houve a modulação dos efeitos, né? Então, na verdade, até a data da concessão da liminar, que é dezembro de 2015, não haveria efeitos. Mas há efeitos para aqueles fatos geradores que ocorreram desta data em diante, porque esses não foram modulados. Portanto, deveriam refazer aí os seus cálculos e pagar a diferença, que não é tão grande assim, pelo menos a notícia que me deram é de que o efeito, na média, desta consideração dos tributos e coisa do gênero, dava em torno de 0,3%, 0,4% em termos de alíquota efetiva. E, realmente, quando a gente está falando aqui de carga tributária, tanto faz mexer na alíquota como mexer na base de cálculo. Se eu reduzir a alíquota para 1%, eu diminuo a tributação. Se eu disser que mais coisas podem ser excluídas ou claramente não se incluem na base de cálculo, o efeito é exatamente o mesmo. A guerra fiscal, vamos imaginar, não, a base de cálculo nós temos uma concordância plena e a alíquota mínima é 2% e a máxima é 5%. Vai chamar de guerra fiscal quem se predispõe a pegar marginal todo dia, enfrentar Castelo, pagar pedágio, ir para Barueri para pagar 2%? Isso não é guerra fiscal, isso é uma opção que o sistema oferece, que tem como ônus exatamente isso. É dizer, olha, meu cliente vai ser mal atendido, porque eu estou eventualmente longe do tomador de serviço, eu vou ter uma vida menos aprazível, porque vou perder 1h30 no trânsito. Mas, se tudo isso for verdade, a gente falou de BEPS aqui, né? O BEPS estava indo maravilhosamente bem, até que a Apple foi atuada. E aí acabou a paz, né? Acabou a paz, porque aí o Congresso Nacional já falou assim, olha, o contribuinte americano eu tenho que proteger, este lucro é meu, não é de vocês, se tiver que ser tributado, tem que ser tributado aqui, não aí. Ou seja, esse é um tema mundial, não tem solução fácil em nenhum lugar do mundo, não tem programa maravilhoso que resolva todos os problemas, nós vamos estar sempre discutindo essas situações, porque eu fui para Goiás, né, o governador falou, adoro guerra fiscal. E o empresário na outra ponta com a conta feita. Custa R$ 9.250 por carro que eu fabrico aqui, em termos logísticos,
ficar nessa localidade em comparação ao que eu teria se estivesse em São Paulo, Minas, etc. Portanto, no momento em que a tributação eliminar este ganho que eu tenho em montante superior a R$ 9.250, eu fecho a fábrica, custa 52 milhões e eu vou para um lugar diferente. Como ele bem disse naquela oportunidade, empresário não blefa, empresário faz conta. Posso só aproveitar aí? Nós falamos em exportar serviço, que você comentou. É verdade, realmente a gente tem um custo muito alto aqui para poder exportar, principalmente sobre encargos sobre a folha de pagamento, que a gente não consegue exportar, apesar de pode ter isenção na área de ISS. Mas quem quiser, eu tenho mantido contatos com o Paraguai, e tivemos aqui um ministro do Paraguai, excelente, fez uma palestra aqui na nossa entidade, em São Paulo, e eu estive lá no Paraguai, e eles estão dispostos a abrir uma zona franca para o setor de serviço. Então, quem quiser interessado, me liga, que eu entro em contato e me coloco à disposição o ministro do Paraguai para resolver isso. E olha que eles estão com uma infraestrutura muito boa, estão crescendo, é um dos países que mais está crescendo, tem energia barata, e quem tiver, inclusive, criando nessa zona franca, você quiser exportar, tudo é alíquota zero, equipamento zero, imposto zero, tudo zero. Por favor, a bancada da esquerda. Quer começar, Carlos? Por favor. Desculpe, ato falho. Acho que foi. E a Priscila está de vermelho, né? Bom, boa tarde a todos. Também uma grande satisfação estar aqui. Queria já fazer primeiro agradecer o convite, depois já fazer um novo, né, que acho que todo mundo, ou alguns aqui mencionaram a questão da exportação de serviços. Acho que seria uma ótima ideia debater o parecer normativo. Ele tem alguns problemas. Talvez o redator do parecer, ou os redatores, se puderem vir aqui também para nos contar um pouco do que está ali, acho que seria muito valioso. Para quem não quiser ir para o Paraguai, né, evidentemente. Antes de fazer um comentário que eu gostaria, só parabenizar a Renata, porque ela foi além um pouquinho do Quiroga, né, sócio dela, que além de acabar com os ovos de ouro, a gente não está conseguindo atrair novas galinhas, né? Então, acho que eu só diz muito isso do quanto esse ambiente faz com que o Brasil não consiga ser competitivo e trazer novas galinhas. Temos que nos satisfazer com essas aqui, enfim, nesse ambiente. Bom, fazendo um comentário agora do que o Peroba disse, quando eu li também esses dois trechos que você mencionou e falei, o STF está perfeito. E ele disse o óbvio. Ele disse, não pode haver dedução não prevista na lei, o que me parece fazer todo sentido, né? Eu dou muitas aulas de tributação internacional aqui, sob o ponto de vista aduaneiro, e sempre digo para os meus alunos, quando você olha para o acordo da OMC, para o GATT, ele controla as duas coisas, base de cálculo e alíquota. Então, você tem o valor aduaneiro e a TEC, ou, né, os limites da TEC. Então, não dá para você controlar só um lado. Então, quando a Constituição diz que a alíquota mínima é 2, é preciso também, para evitar a guerra fiscal, controlar a base de cálculo, senão não há controle. Então, esses dois elementos precisam ser controlados, e acho que esse primeiro item que o Supremo mencionou é isso. Isso não pode ficar a cargo do município. É preciso, se não a Constituição, já que ela não trouxe a base, a lei complementar dizer qual é a base. Então, ela diz qual é a base, a Constituição, com todos esses desafios do aplicável ou não, diz qual é a alíquota mínima, e a gente tem uma segurança para evitar a guerra fiscal. Que, de novo, acho que o Paulo bem mencionou que talvez a guerra fiscal pudesse até ser algo bom, mas o fato é que a Constituição está uma premissa que é algo ruim, né, tanto para o ICMS quanto para o ISS. Essa é a premissa adotada. Me parece que a gente precisaria mudar a Constituição, talvez, para liberar a guerra fiscal, né? E o segundo item foi justamente que essa redução não pode gerar uma carga tributária inferior a 2. Então, são esses dois itens, me parece que esse é o óbvio. Isso o Supremo nem precisava ter dito. O que me parece que é a confusão, e aí é a matéria que eu entendo sua preocupação, né, em atrair reclamações, é justamente saber se a exclusão de um tributo tem um desses dois efeitos. Então, se ele gera uma carga tributária inferior a 2, ou se ele é uma dedução na base de cálculo prevista na lei complementar. Ou se não é uma medida
de legalidade, né, de extrema legalidade. Então, me parece que aí andou mal o Supremo, né, e aí me parece que o professor Paulo é perfeito ao dizer que não se pode excluir aquilo que nunca foi incluído. Então, acho que talvez esse ponto precise de uma melhor reflexão, né, mas a decisão final, esses 2 pontos, não vejo grande inovação, na medida em que, de fato, é preciso controlar os dois, se eu quero combater a guerra fiscal, né? Eu quero dizer que a guerra fiscal não é algo bom, né? E, claro, com as possibilidades de rever isso, né? Quem sabe uma reforma constitucional não possa mudar isso e trazer a guerra fiscal com alguns prós e liberá-la ou regulá-la de uma outra forma. Acho que agora é o Gustavo, né? E depois a Priscila. Boa tarde a todos. Alô? Tá ligado? Tá ligado. Boa tarde a todos. Enfim, eu queria agradecer o convite e até pelo horário, já vou direto ao tema. Começar, enfim, a minha colocação pela fala do professor Paulo, que para mim foi muito precisa, como sempre, né? Como só ia acontecer. O STF é errático. E essa é uma premissa que é uma constatação, na verdade, que me parece que traz como efeito, pelo menos, um efeito acadêmico, uma liberdade enorme para a gente discutir aquilo que foi decidido. Não só pela função da academia, não só pela função que a escola cumpre, né, como uma caixa de ressonância para reflexão a respeito do que é decidido, mas mais com isso, né, a questionar se os 25 mudaram de opinião, ou se em algum momento tiveram efetivamente uma opinião, tomaram uma decisão, não tem dúvida, mas se tiveram efetivamente uma opinião sobre aquilo, e questionar também se os próprios ministros do Supremo levam a sério no sentido de admitir todas as consequências do que eles decidiram, como colocou o Dr. Peroba aqui do lado. Isso dá uma liberdade também, pelo menos sob a minha perspectiva, como professor ou acadêmico, etc., de continuar ensinando, discutindo o tema de uma forma muito aberta, sem o funil, sem a restrição que a fixação da tese e a decisão do Supremo nos levaria. Tudo isso para fazer o seguinte introito. Eu não consigo enxergar, e nunca consegui, e o Supremo pode decidir, talvez no futuro, de outra forma e me convencer, mas até agora, em toda a jurisprudência que eu vi do Supremo sobre esse assunto, que eu estudo dedicadamente há alguns bons anos, um argumento que me convença de que existe uma guerra fiscal em ISS. Guerra fiscal é guerra fiscal onde o crédito que eu dou num Estado vai abater o imposto devido em outro Estado. O benefício que eu dou em um Estado vai refletir na arrecadação de outro Estado. O que há em matéria de ISS, como são ilhas cada município, não tem crédito e débito, é competição. Isso está um pouco na entrelinha do que muitos falaram aqui. E essa competição é absolutamente saudável. Eu vou pegar um exemplo muito simples e real. O município de Paulínia é um município superavitário, é um município em ordem com as suas contas, está igualzinho São Paulo, né? Com os seus precatórios adiantados. Tive a honra de ser um felizardo recebedor de uma sucumbência de Paulínia, que eu fiquei surpreso quando me ligaram dizendo que estava pago o meu precatório. Pena que, enfim, não era lá. Deu para tomar uma cerveja. Bom, enfim, esse município tem que tributar o serviço à alíquota de 2%. A pergunta que eu faço é, por quê? Para cobrir a ineficiência, ou o ônus, ou o descontrole, ou o mau gasto, ou a má gestão. Ou, não é nada disso, Gustavo, é simplesmente o tamanho de São Paulo, não dá para comparar com Paulínia. Perfeito. Mas por que ele tem que tributar a mesma alíquota que o município de São Paulo? Por que temos que praticar essa mesma alíquota em todos os municípios? Qual a solução que os grandes centros estão dando para Poá? Tem uma preocupação? Eu ouvi aqui na primeira mesa o meu amigo Alberto falando, aliás, ele com outro representante do município, falando que 19 municípios arrecadam 80% do ISS. Que federação é essa? O município não faz parte da federação? Que partilha de arrecadação está sendo feita? E qual a solução que os grandes centros estão pensando em dar para os municípios pobres? Porque, enfim, eles só têm esse atrativo. Se eles não reduzirem carga fiscal,
eles não vão ter como concorrer. Vão concorrer com o quê? Com infraestrutura? Vão concorrer com o quê? Com parques ecológicos, qualidade de vida, vida cultural, bons restaurantes. Como eles vão atrair serviço? Com redução de alíquota. Lógico, não estou falando que não possa ter um limite, eu não estou dizendo aqui que isso está ao bel prazer do gestor. Mas isso não é guerra fiscal, isso é competição fiscal. Trazer e definir um quadro que me é favorável para atrair investimento é um direito que a minha autonomia municipal, seja eu um ente federado ou não, de acordo com o entendimento que eu tiver, mas que a minha autonomia municipal me dá. E se eu for um bom gestor do meu município, pega a Paulínia, lógico que Paulínia tem um fator royalty, eu sei, do petróleo, etc. Mas se eu for um bom gestor do meu município e estiver em ordem com as minhas contas, por que raios que eu tenho que praticar uma alíquota mínima de 2%? Eu vou fazer o que com esse dinheiro? Sabe o que Paulínia fez? Tentou virar, um tempo atrás, um polo cinematográfico. Criou incentivos para pegar o excesso de dinheiro, que ela não tinha que fazer, e colocar num polo cinematográfico. Pelo que eu sei, não foi muito para frente. Mas entra outro gestor e tem que usar outra criatividade para criar mais alguma coisa, porque está sobrando dinheiro, porque não precisa tributar. E não só Paulínia, como outros municípios também teriam que ter pelo menos essa alternativa pensada federativamente. Se nós quisermos colocar um problema dessa grandeza à mesa para discutir, eu acho que a gente não tem que pensar só da perspectiva da arrecadação dos grandes centros. Tem que pensar também da perspectiva dos pequenos centros, o que eles podem oferecer. Enfim, o que nós podemos oferecer para eles, o que nós, grandes centros, podemos propiciar para o desenvolvimento deles. Porque essa constatação de que 80% do ISS está na mão de 19 municípios, para mim, é horrível, totalmente contrária ao Pacto Federativo e à distribuição aí de receitas, etc. Ou seja, eu encerro minha fala simplesmente dizendo... Tá certo, Gustavo, se você pensa assim, concordo ou não concordo contigo, etc., mas o Supremo não. O Supremo, como bem colocou o doutor Rafael, já definiu que existe uma guerra fiscal. Lógico, habilidosamente, os grandes centros colocaram o carimbo, a pecha da guerra fiscal nesse tema, né? Mas será que a gente, academicamente, tem que se curvar a isso e continuar raciocinando tal qual guerra fiscal houvesse? E será que a gente tem que extrair daí todas as consequências de uma guerra fiscal? Ou será que justamente o nosso papel é refletir se isso faz sentido ou não e propor efetivamente mudanças que possam não só acabar com esse tema, com essa discussão, mas que possam impactar e propiciar o desenvolvimento, não nosso de São Paulo, que está bem desenvolvido, o desenvolvimento de Poá, o desenvolvimento de Barueri, o desenvolvimento dos pequenos centros, daqueles que efetivamente têm maior necessidade de arrecadação. Sejam eles aí municípios que talvez não devessem existir, a gente sabe que tem um monte, né? Mas não é o caso de Barueri nem de Poá, e não é o caso de vários outros. Agora, se devessem existir ou não, o fato é que existem e a gente não pode virar as costas para ele, nem para o problema que decorre, me parece, desse despautério de concentração na arrecadação do tributo. Para finalizar, enfim, eu lembro de uma fala do professor Marco Aurélio Greco, onde ele falou, olha, pode limitar, botar a alíquota mínima, pode limitar a base de cálculo. Se eu sou gestor, foi num evento isso, eu não li. Se eu sou gestor, eu crio guerra fiscal, essa guerra fiscal do ISS, simplesmente desarticulando o meu sistema de fiscalização. Pronto, acabou. Então, a alíquota é de 5%, paga, não tem nenhuma dedução, não tem nada, e eu tenho um fiscal para o município inteiro, e eu dou férias para eles 6 meses, e pronto. Está feita a guerra fiscal. Ou seja, o que eu tenho como alternativa... Foi ele. Mas o que eu tenho como alternativa efetiva para acabar com esse problema é tirar os 80% na mão de 19. É isso. Do contrário, a gente vai ficar, como disse o Paulo, pelo menos me parece que a gente vai ficar, como disse o Paulo, daqui a 10 anos discutindo isso aqui. Porque eu lembro, há uns 12 anos aqui, discutindo, aliás, não foi aqui, foi na Itapeva, discutindo com o então secretário da Fazenda, Eduardo Guardia, a questão de guerra fiscal, redução de carga, etc. Everardo Maciel estava junto. Enfim, e vamos lá. 58 foi feito não para 19, só para 6. Eu acredito. E a jurisprudência também.
E não vejo um problema nisso. Só vejo um problema da gente fechar os olhos para o resto do Brasil. E foi nesse evento que eu falei da guerra fiscal lá que eu aprendi com o professor da USP que, para a gente desconfiar muito dos números, enfim, eles, às vezes, nos enganam bastante. Bom, enfim, era essa a reflexão que eu queria pôr. Eu sei que não vai dar tempo da gente aprofundar, mas, enfim, está aí, pelo menos, o meu desabafo. Desculpem se eu exagerei. E agora, só para fechar, eu passo a palavra para a Priscila. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na GV debatendo. Obrigada a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E, muito rapidamente, até para fechar e pegando carona no que o Gustavo falou, me parece que realmente a intenção... O pessoal costuma falar a intenção do legislador, a intenção do constituinte. A intenção deles devia ser acabar logo o trabalho para ir para casa, mas, enfim. Quero crer que a própria Constituição, ao estabelecer a Zona Franca de Manaus, ela buscou formas de, mediante incentivos fiscais, dar instrumentos para que uma região do Brasil que precisava ser desenvolvida ter facilidades e formas financeiras de atrair os contribuintes e as empresas para lá. E eu não sei quem aqui costuma trabalhar com Manaus, né? A Receita Federal de Manaus é um caos. A Prefeitura de Manaus é um caos. Em Manaus nada funciona. A gente brinca que a coisa começou a funcionar em Manaus quando pegou fogo no galpão da Receita Federal e todos os documentos fiscais, todos os processos administrativos de boa parte dos contribuintes desapareceu. Como eles não tinham os documentos, aí a gente começou a conseguir trabalhar lá. Então, existem formas, e talvez essa seja a maneira em que o próprio sistema deseja que as relações sejam montadas. Então, de fato, a gente precisa ter tratamentos desiguais para situações e realidades desiguais. E um outro ponto que esse julgado da STF me faz pensar é, se a gente fizer uma reflexão sobre a guerra fiscal do ICMS, quantas ADINs foram julgadas inconstitucionais? E quantas leis com os mesmos dispositivos das ADINs foram editadas posteriormente? Ou quantas vezes a gente não analisa uma lei que passa a ser objeto de ADIN, ou um decreto, um comando estadual, e antes mesmo do julgamento dessa ADIN, que é o que a gente mais percebe na realidade, esse ato normativo é revogado, se cria um outro com exatamente o mesmo dispositivo para que não haja julgamento de mérito sobre aquele ato. Então, isso é salutar para o sistema? Me parece que não, e a gente tem o mesmo problema nesse julgado da STF. Porque é uma decisão... Eu costumo brincar que a criatividade do advogado ela é infinita. E tenho certeza que muitos aqui teriam formas de redigir normas que, de um jeito ou de outro, diminuam a carga tributária do ISS e que a gente possa abrir uma discussão sobre essa norma, tal como escrita, está ou não abrangida pelo comando dessa decisão. Então, existem formas, como a Mônica falou, existem formas alternativas para você dizer a mesma coisa. É incentivo, é benefício, vou postergar o pagamento do ISS para daqui a 6 meses, enfim. Se a gente pensar em termos de benefício fiscal de ICMS, a criatividade é imensa. Então, vale a pena pensar num sistema que quer coibir esse tipo de postura? Ou, como o Gustavo falou, vamos pensar na nossa realidade, o que a gente precisa, como o país funciona, Vamos, inclusive, olhar o exemplo da Zona Franca de Manaus. O contribuinte que quer economizar imposto vai para lá, mas eu, como advogada tributarista, eu vejo o custo que esse contribuinte tem com o contencioso, com uma falta de diálogo, com uma falta de especialidade, não só dos órgãos administrativos, como também do judiciário. O judiciário de Manaus, principalmente, é um judiciário terrível de se lidar, até mesmo porque os juízes não ficam por 6 meses nas varas. Então, você despacha com o juiz hoje, 6 meses depois ele já não está mais, porque ele só estava lá para conseguir uma promoção para voltar para Belém, que é onde ele nasceu. E lá, só que em Belém só tem um juiz federal, então ele precisa passar um tempo em Manaus para liberar a vaga para ele ir para onde ele quer ir. Então, existe um custo envolvido nessa ida a Apoá, a Barueri, a Manaus, e o Brasil acho que tem que aprender a lidar com isso e ter os elementos necessários para que os contribuintes que fazem essa opção, sabendo dos benefícios e também dos prejuízos, possam fazer essa opção com segurança jurídica, que é o que a gente não tem. Porque amanhã eu posso ter uma outra lei falando a mesma coisa de outra forma e ter toda uma discussão para dizer que essa decisão não se aplica. São esses os comentários. Obrigada.
Obrigada, Priscila. Eu particularmente gostei muito da sua fala e da do Gustavo, porque a melhor solução até hoje que eu já ouvi para a guerra fiscal era deixar. Né? Era criar um ambiente de tax competition, que é um termo que internacionalmente se usa por essa briga legítima por investimento, e talvez isso tornasse mais eficiente e mais responsável também a concessão de incentivos. Porque a gente sabe que hoje a concessão de incentivos ela é feita muito de forma imediata, não é medido o custo e o efetivo desenvolvimento regional em razão desse incentivo, a contrapartida dessa renúncia fiscal. Né? Pode ser que seja uma solução bem interessante para ser pensada, ou seja, deixar esse problema, na verdade, virar encontrar sua própria solução. Vou passar aqui a palavra para os meus co-coordenadores para encerrarem aqui o evento. Eu sou liberal, né? Eu sou da bancada da direita, da extrema direita. Tá bom. Bem, eu gostaria de agradecer, eu também fazer referência à fala aqui do Gustavo. A gente fala muito sobre, eu especialmente, essa é uma linha de pesquisa minha, os aspectos distributivos da tributação, né, e da injustiça. Alguém falou aqui, acho que foi o Alberto, da tributação sobre o consumo, do quanto pouco a gente tributa a propriedade, quanto pouco a gente tributa a renda no Brasil. Mas, de fato, o aspecto distributivo da arrecadação, isso é algo que é pouco dito. Né? Então, faz muito sentido a gente analisar esse tema a partir desse viés, a partir dessa perspectiva. E, somado a essa sua fala, o fato de que os municípios menores, né, então não tem renda, isso ofende naturalmente a autonomia financeira, somado a isso, se eles se endividam, como todo mundo sabe, perante a União, perante o Estado, o não cumprimento do pagamento da dívida resulta na retenção da repartição da arrecadação tributária. Então, ele vai ter menos receita ainda. Né? Então, esse é um ponto bem interessante que eu acho que a gente podia começar a refletir, debater. E, na verdade, externalizar isso, porque, de fato, para a realização da federação, a gente precisa olhar para o aspecto distributivo da arrecadação, não só da tributação, né? Olhando para os contribuintes e para as bases tributárias. Mas, enfim, tudo isso para agradecer aqui a presença de todos. O debate foi ótimo. A sugestão da tributação sobre exportação está anotada. A gente vai ter um novo parecer, né? Então, com o novo parecer publicado, o novo parecer, todo mundo volta aqui, a gente faz o evento e debate. Queria falar, Leonel? Não? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos e boa tarde.